Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, nós vamos começar a nossa primeira aula da disciplina, que é as novas tecnologias da educação no século XXI. Nós sabemos que nos últimos anos nós vivenciamos aí um grande desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento, essas novas ferramentas, acabaram trazendo colaborações, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E dentre as muitas áreas que ganharam com essas ferramentas, podemos citar a educação como uma das que mais se beneficiou, uma das que mais tem um potencial para de fato se beneficiar dessas tecnologias. Por quê? Porque essas tecnologias, grande parte dela, trouxeram contribuições para a área da comunicação e da informação, principalmente no quesito de velocidade e também de ampliar a interação entre aquele que produz o conteúdo, aquele que está mediando o conhecimento e aquele que está recebendo essa orientação. Então toda essa interatividade, essa velocidade acabou possibilitando um desenvolvimento muito bom para a educação, tanto na modalidade presencial quanto semipresencial, na modalidade à distância e também no ensino híbrido, sendo que essas modalidades podem necessitar dessas tecnologias com maior ou menor frequência, porque essas tecnologias elas vão de certa forma sanar o espaço geográfico que existe entre o professor e o aluno. Quando a gente fala em tecnologia, é importante destacar que essa inovação tecnológica que nós estamos vivendo hoje, ela é muito pertinente ao tempo que estamos vivendo. Então hoje nós temos toda essa concepção de inovação tecnológica, porém com o passar do tempo irão surgir novas tecnologias. Nós sabemos que o conhecimento ele é contínuo, ele não para. Então diariamente a produção de novos saberes, então informações são validadas, reforçadas ou até mesmo contestadas, gerando assim novos ganhos nas diversas áreas do conhecimento. E a tecnologia, a área da tecnologia, é uma das que a gente mais vê inovação. Então o que hoje é uma tecnologia inovadora para a gente, nos próximos anos e anos futuros, não vai ser visto pelo povo dessa época como realmente algo inovador. Eles podem não ter essa concepção. Assim como nós, olhando um pouco mais para trás, nós tendemos a não ver algumas ferramentas como algo de fato inovador. Mas para a época, quando elas foram inventadas, empreendidas, sim, eram tecnologias inovadoras que inclusive facilitaram bastante a atividade humana, as ações humanas. Nós sabemos que a tecnologia ela está muito atrelada à questão de satisfazer uma necessidade humana. Geralmente ela é criada, ela é implementada para facilitar uma determinada atividade. Voltando os nossos olhos para o passado, nós podemos ver, por exemplo, quando o homem pré-histórico começou a utilizar a pintura rupestre como uma forma de expressão, de comunicação, já era um tipo de tecnologia. Do mesmo jeito, lá no período do Paleolítico, quando houve, conhecido como a Idade da Pedra Lascada, que houve o desenvolvimento de ferramentas, de armas feitas a partir de pedras, aquilo já era uma tecnologia para aquela época. E foram exatamente essas tecnologias ao serem criadas, que foram proporcionando um grande desenvolvimento para a própria humanidade. Por exemplo, o que seria das sociedades hoje se não tivesse ocorrido a Revolução Agrícola no passado, que foi exatamente essa revolução que proporcionou ali a fixação do homem, ao desenvolvimento de atividades como a agricultura, a questão da criação de animais, que o homem de fato tornou sedentário. E a partir daí nós vemos uma linha de evolução contínua dessas tecnologias até as que nós temos hoje, tanto já em uso quanto as que estão em desenvolvimento. Então não é algo fácil de se analisar todo esse processo evolutivo, principalmente porque o recorte temporal ele é grande, mas se formos pegar nos últimos anos, ali o final da década de 90
para o começo dos anos 2000, a gente consegue ver com mais nitidez o quanto que isso evoluiu, principalmente na área da informática e na área da comunicação e informação, como por exemplo a internet, a implementação da tecnologia mobile, que hoje a gente consegue acessar dados e informações de um dispositivo, de um celular, um dispositivo móvel, necessitando assim apenas desse dispositivo e de uma rede de conexão à internet. Então tudo isso proporcionou de certa forma um maior conforto, uma maior facilidade para que as pessoas que têm acesso a essas tecnologias consigam fazer inúmeras atividades, desde atividades de lazer, atividade de recreação, como estudar, trabalhar, tudo isso dependendo do aparato tecnológico que ele tem e também da questão da conexão. Quando a gente fala em inserir essas tecnologias na educação, é importante que o professor ele tenha em mente que vai ser necessário uma metodologia adaptada para esse recurso, vai ser necessário que haja realmente um planejamento integrado, um planejamento voltado para a utilização desse recurso. Não dá de você inovar na sala de aula utilizando apenas um recurso novo, porém com a metodologia antiga, seria como se fosse uma metodologia neotradicional. O importante é você não retroceder, é não ficar utilizando o recurso, porém preso na metodologia que você já utilizava sem ter esse recurso. Então, a questão de você realmente não só conhecer o conteúdo, mas saber dimensionar como que você vai estar facilitando, como que você vai estar mediando o conhecimento através dessa nova tecnologia. Então, é por isso que hoje nós professores devemos estar em constante formação. A educação, a educação continuada, a formação continuada do professor, ela nunca foi tão necessária quanto hoje. Como eu falei, a produção do conhecimento ela é imensa, ela é rápida. Então, diariamente existe aí novas informações dentro da nossa área de atuação, dentro das áreas que se relacionam com a nossa, porque nós sabemos que hoje, devido à questão da interdisciplinariedade, existe uma conexão muito grande entre as áreas do conhecimento. Então, o professor ele é um profissional em constante atualização, assim como outros profissionais, até mesmo porque os nossos alunos, hoje, a maioria deles vivem muito mais conectados, muito mais informados do que muitos de nós. Então é preciso realmente ter em mente essa constante atualização devido à enorme produção de conhecimento e também devido aos inúmeros desafios que podem surgir para a gente no decorrer dessa mediação, no decorrer dessa orientação que nós passamos para os nossos alunos. Então, quando a gente fala em trazer a tecnologia para o contexto educacional, é necessário termos em mente também que a tecnologia ela tem o seu caráter social. A tecnologia, infelizmente, ela não é acessível para todos. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, as nossas turmas vão ser bastante heterogêneas, com pessoas de contextos sociais diferentes. Então, o professor, ao fazer esse planejamento, dependendo de como ele vai solicitar uma atividade, solicitar algo produzido pelos alunos, é preciso ter em mente que pode existir ali dentro do seu público pessoas que não têm acesso à tecnologia que você planejou utilizar. Então, fazer essa conexão, fazer essa utilização de tecnologia pode ser muito mais desafiador do que aparenta ser. É fácil olhar para o contexto de outras escolas e imaginar e supor que se eu tivesse um recurso, se eu tivesse acesso a um laboratório, a tablets, se a gente tivesse ferramentas tecnológicas para trabalhar na escola, seria um trabalho mais fácil, mais simples, mas normalmente não é tão simplório essa questão. Existe uma complexidade que vai desde a disponibilidade do recurso, isso ultrapassa aí a responsabilidade do professor, porque nós sabemos que as escolas, a maioria delas, existe a questão dos recursos limitados.
existe a questão de existir de ter o recurso e muitas vezes o corpo docente não está preparado, ainda existe outras questões, como o aluno não ter aptidão, o aluno não ter acesso a uma determinada ferramenta para uma atividade extraclasse. Então é um planejamento que deve ser feito de maneira minuciosa e de maneira assim que seja pautado também na realidade da escola, na realidade do aluno. E conhecer o nosso público nem sempre vai ser fácil, porque muitas vezes nós não temos essas informações claras, muitas vezes a quantidade de alunos dificulta que a gente conheça esse contexto. Então é um trabalho realmente, embora seja preciso fazer essa integração de tecnologia com um instrumento de facilitação do conhecimento, envolve uma certa complexidade. Como nós já vimos, o uso da tecnologia não é um fenômeno recente, nem no nosso dia a dia, nem na educação. No passado já existia tecnologias da época que era empreendida dentro da sala de aula. O GIS, por exemplo, é uma tecnologia muito importante para a sua época. A questão dos mapas, a questão dos antigos projetores de imagem, já trazia uma nova evolução. E hoje existem escolas que trabalham com a questão de realidade aumentada, jogos virtuais, que existe todo um aparato. É claro que quando a gente vai comparar, vai ter um abismo enorme de uma escola para outra, principalmente quando nós comparamos algumas instituições privadas com instituições públicas. Então, essa tecnologia, à medida que foi evoluindo, ela também foi trazendo contribuições para as outras áreas, como a educação, onde hoje existem escolas totalmente informatizadas, existem escolas que têm laboratórios muito equipados para a utilização dos alunos, dos professores, como existem escolas que a tecnologia não vai ser algo acessível, não vai ser algo que possa realmente, de fato, ser utilizado pelo corpo docente. Só para contextualizar melhor, pessoal, nós podemos entender por tecnologia tudo aquilo que o homem produz para estar ajudando o próprio homem em uma determinada atividade. Então, é preciso ter esse olhar um pouco mais amplo, não entender como tecnologia somente esses aparatos tecnológicos voltados para a informática, voltados para a internet, mas sim como toda e qualquer produção do homem que venha facilitar uma determinada atividade. E ao desenvolver essas tecnologias e proporcionar aí uma maior satisfação para as necessidades humanas, para as necessidades do dia a dia, o homem acaba facilitando outros contextos. Então essa tecnologia muitas vezes é pensada para uma finalidade, como por exemplo a própria internet, que quando surgiu estava muito voltada para a questão do campo militar, da experiência militar, e hoje a internet é um recurso bastante aplicado em diversas áreas. Hoje, no nosso dia a dia, nas escolas, nas instituições de saúde, nas empresas, todas elas existe uma utilização muito maciça da internet, que traz benefícios dentro dessas áreas. E quando a gente fala ainda em trazer essa tecnologia para o contexto social, para o contexto educacional, aliás, é importante perceber que a questão dos benefícios ela vai estar muito atrelada à forma como essa tecnologia é aplicada, à forma como a utilização ela é direcionada. Mas o que a gente percebe é que existe uma quantidade de benefícios muito grande. Muitas vezes você conseguir ali dinamizar, você mudar um pouco o paradigma das suas aulas, você acaba proporcionando um maior engajamento dos alunos, pode existir ali um casamento perfeito entre o que é diversão para o aluno e o que é aprendizado, gerando mais satisfação, gerando mais motivação, e muitas vezes a gente percebe que o aluno às vezes não tem esse olhar direcionado, que uma determinada tecnologia, uma determinada ação possa ser utilizado
ser utilizado para a questão da aprendizagem. Um exemplo claro são os celulares, os smartphones. Hoje, grande parte dos nossos alunos, eles têm esse recurso. Seria ignorante de nós afirmarmos que hoje todos os alunos têm, porque muitos não têm, mas a grande maioria, a grande parcela, eles têm. Geralmente eles utilizam basicamente para estar acessando redes sociais, para estar se comunicando através de aplicativos, mas é uma ferramenta que sim é possível empreender atividades ali voltada para a questão do aprendizado em sala de aula. Tudo isso vai depender de como o professor vai conduzir esse processo, de como que esse processo vai ser orientado. E a partir do momento que o aluno percebe esse instrumento como uma fonte de aprendizado, ele pode inclusive incorporar o hábito de estar utilizando também o seu smartphone para estar aí fazendo pesquisas, para estar estudando, vendo documentário, vendo vídeo voltado para o que está sendo discutido em sala de aula. Tudo isso é realmente uma questão de despertar o interesse do aluno, saber fazer a orientação e assegurar que esse aluno tenha o acesso tanto ao aparelho, ao recurso em si, e a questão da conexão, que dependendo da escola pode ser liberado em um determinado período de tempo para que o aluno consiga fazer as atividades ali na sala de aula, atividade orientada pelo professor, caso a escola disponibilize esse recurso. Em contrapartida, vai ter situações onde os alunos podem até ter o recurso, pode saber utilizar ele voltado para a educação, mas infelizmente a escola não dispõe da conexão, e assim como ele pode não ter acesso à internet móvel, aos dados móveis, que no caso seria pago por ele. Então é realmente uma atividade desafiadora, mas que através de um planejamento eficaz, através de uma análise criteriosa do conteúdo, da metodologia e dos recursos disponíveis, pode trazer grandes benefícios para a educação. Então, pessoal, esse era o conteúdo de hoje. Eu quero que vocês se aprofundem na apostila de vocês. Muito obrigado e até a próxima.